Salve, queridos! A gente está chegando no final do ano e a correria para mim se intensifica bastante. Acho que para muita gente, né? Provavelmente já vai ter rolado, mas aqui estão as plantinhas para a área de membros. A gente já completa aí uns 3 anos de área de membros e dessa vez eu vou fazer novembro e dezembro junto, porque chega dezembro é aquela coisa, o pessoal já está desligando, correrias finais aí de novo ano que se aproxima e tal. Então é isso. Este ano aqui a gente vai ter 2 sorteios ao mesmo tempo. Vai ter não, né? Já deve ter rolado aí. Essa gravação provavelmente entra depois do sorteio. Falando em novembro então, para Mestre Plantoide a gente vai ter essa muda bem desenvolvida aqui do Anthurium Magnificum X Regale, um belo de um híbrido. Folhinha em expansão aqui. É um híbrido que gera aí genótipos, variabilidades genéticas muito distintas, né? A partir de influência de fenótipo também, mas o próprio genótipo de cada fruto, cada indivíduo é muito característico já. Mais um corte de uma Monstera deliciosa albo variegata, que vai para todos os membros de todas as categorias. E aqui então é sorteio de novembro. E para dezembro, já adiantando, a gente vai ter aqui uma muda que passou de mãos em mãos, produção da Urbana Saltu, Fabiana, é o Anthurium Magnet, né? Magnificum com Forget. Esse carinha estava em cultivo de hidroponia passiva com a Tatila. Fiz um corte da Pical. Esse aqui já é o corte, super bem enraizado. Eu trouxe aqui para a tenda profissional e as raízes aéreas explodiram mais um tanto. Já era muito bem enraizada, explodiu mais um tanto e tá aqui a Pical lindona, folhuda assim, né? Então essa muda aqui vai para Mestre em dezembro de 2023 e uma mudinha do Philodendron Glorious, que é um híbrido do Philodendron Melanocryssum com Gloriosum ou vice-versa, não se sabe bem. Philodendron Glorious é um híbrido bem interessante. Então, tirando aqui a Monstera deliciosa albo variegata, estamos lidando aqui com 3 híbridos. Essa produção interessantíssima aqui, e os frutos foram bem produzidos aqui no Brasil já, por um produtor muito bacana. Produção de um colecionador produtor, Urbana Saltu, desenvolvido muito bem pela Tatila, outra colecionadora produtora também, tem desenvolvido aí suas plantinhas, e um Philodendron Glorious, um clássico híbrido aí, que já pertence ao rolê há um tempo, né? Aqui em São Paulo as Dioscórias também, que são bulbosas, né? E entram em dormência, elas começam a voltar. Aqui a gente tem a clássica colecionável Dioscória Discolor, foi uma das primeiras a sinalizar aqui. Está indoor, próximo à porta de vidro. E assim como os Caladiums, o crescimento passa a ser mais rápido, mais acelerado nesse período. É uma trepadeirinha evidente, né? Por isso eu deixo esses tutores aqui. A Dioscorea elephantips em si, ela não chegou a entrar em dormência no período. Inclusive, nos períodos mais frios, ela até que desenvolveu bastante folhagem. De uns tempos para cá, algumas folhinhas ficaram mais feias, assim. Mas a gente vai notando aqui novas brotações, tá? Pelo menos nessa temporada de outono e inverno que passou, a Dioscorea elephantips em si, ela não sinalizou dormência. Essa aqui é a Dioscorea basicavicaulis. Vou deixar na tela aí a ID. É uma espécie que é bastante tolerante ao sol pleno.
Ela tem esses rizomas, essa parte basal mais espinhenta, assim. O espinho até relativamente duro. Essa também é uma outra espécie que não entra em dormência. Ela é nativa, tá? E é tida como bastante rara em cultivo. E aqui a gente tem uma outra Dioscória. Vou tratar como SP porque eu não conheço a espécie. Estão aqui os bulbos, ó, os rizomas. Eu tava lá no Sérgio, da Cactus Brasil, tava lá levando umas plantinhas, aí ele pegou uns rizominhas e tacou num vaso. É esse cara aqui, tá? Dioscórias em geral trazem aí também essa folhagem cordata. E essa aqui é uma espécie que também entra em dormência profunda em períodos frios. Ela é bastante espalhada aí nas matas atlânticas, litoral de São Paulo, enfim. Ela é relativamente comum aí nas matas úmidas brasileiras, né? Todo ano ela volta com bastante força, se enrolando bastante aí onde ela encontra. Philodendron longilobatum. Tem se desenvolvido muito bem aqui. É um carinha que demorou bastante para assentar quando veio. Tava com um volume interessante de raízes, raízes saudáveis e tal. Mas para começar a se desenvolver, crescer, lançar novas folhas, demorou aí alguns meses, tá? E depois de um tempo, enfim, ele começou a crescer num ritmo aí característico à espécie e de acordo com o microclima aqui que eu também ofereço a ele. É certamente um dos queridos filodendrons que carrega essa estética de lâminas foliares estreitas e compridas, com o diferencial dos lobos, né? À medida que vai se desenvolvendo, os lobos ficam cada vez mais acentuados, assim. Ele tem um desenho, uma estética muito interessante. Sempre que eu falo desses filodendrons com estéticas longas, estreitas, eu trago esse SP, que vem lá da região do extremo norte do Brasil, já na divisa com a Guiana Francesa e tal. É um SP muito interessante, né? Segundo o próprio Joep Munen, esse cara aqui seria mais um híbrido com algum nível de parentesco com o nosso conhecido X. Joep. E o carinha aqui já ultrapassou intensamente o tutor. Eu vou precisar dar um jeito aqui nele agora que ele se desenvolveu bastante. O crescimento aqui na região de São Paulo não é dos mais acelerados. Ele entra assim numa dormência durante os períodos mais frios, de outono e inverno. Imagino que em hábitat natural, original, ele tem um crescimento muito mais constante, porque não tem a queda de temperatura que ocorre aqui em São Paulo, tá? Pelo menos uma vez por ano essa colocásia se infesta de ácaros, tá? Impressionante, todos os anos. Dá até para ver as teias dela na base aí do pecíolo, logo na conexão com a folha. E é uma infestação extremamente local. Só ela, nada mais além dela. O uso do verdão aí durante 3 dias seguidos, quando a infestação está assim mais agressiva, é eficiente. Os ácaros acabam morrendo, mas é isso, né? Acaba prejudicando o quê? O crescimento da planta. Ela fatalmente fica bem mais lenta, embora seja uma espécie muito prolífica aí, seja a partir do desenvolvimento de rizomas, perfilhamentos, seja ela mesma, no sentido de crescimento muito rápido nesses períodos mais quentes, o ataque de ácaro em si faz a planta ficar mais lenta em seu crescimento, tá? Isso é bem notável, mas não é a primeira vez que essa bichinha sofre assim com ácaros. E provavelmente eles se disseminaram aqui nesses dias anteriores de muito calor e seco. Ácaro não costuma dar muito em períodos úmidos, como hoje. Mas os dias anteriores aí
a gente teve sequência de muito calor e secura, né? Quem me acompanha aí um tempo lembra dessa Monstera áurea, né? O caso dela estava no painel paredão. Plantas de outras espécies cresceram com muito mais velocidade. Ela começou a ficar sufocada e sombreada demais. Trouxe para esse canto aqui que a gente tem até um sol pleno aí, ou pelo menos um sol bastante intenso até o meio-dia. E basicamente a gente teve essa explosão de crescimento, né? Essa nova lâmina foliar está em expansão ainda, começando a sinalizar os pontos as áreas de variegação, né? Do tipo áurea. E é um bichão aí que, no estado que tá, não tem muito erro. Acaba raspando um pouco as folhas, passagem aqui, tem algumas quebras e tal. Mas em termos de saúde, dificilmente ela retroage agora. Falando em monsteras assim, em relação a outros gêneros da família Arácea, são carinhas assim que dificilmente são atacados por seres nocivos, tá? É muito difícil ver pulgão, cochonilha, até mesmo ácaro em monsteras assim, tá? Eu, pelo menos no período que eu tenho aí todas essas bichas, são alguns anos já, em monstera eu vi muito pouco esse tipo de ocorrência. O que é um pouco mais comum de acontecer com monsteras, em termos de praga, embora não seja assim nada muito constante, frequente, é algumas manifestações de fungos e tal, tá? Mas mesmo eles não chegam a matar um indivíduo com tanta facilidade assim. Aqui ao centro do vídeo, a gente tem aquela Cercestes mirabilis, que está se desenvolvendo a partir do flageliforme, né? Esse carinha aqui seguiu, percorreu caminhos aí, encostou aí nessa caixa de madeira. A gente até nota uma raiz aqui já colada. Esse carinha vem dessa matriz aqui, por assim dizer. Em algum momento essa Cercestes lançou o flageliforme aí, percorreu caminhos, e embora esteja lançando novas lâminas foliares, aqui também tem uma folha, ó. Provavelmente tem mais de um flageliforme. Ao lado aqui do Anthurium polyschistum. A Glaonema picton tricolor, depois que eu ativei o sistema de aspersores, ela está com um crescimento ótimo. É uma espécie de lento crescimento, para falar a verdade, mas agora o que eu noto, enfim, depois de alguns meses de sistemas de aspersores, é que as folhas mais antigas vão persistindo, né? Anthurium tremulum saiu relativamente recente da caixa de umidade, também trouxe aqui para a estufa úmida e o desenvolvimento está bem interessante. É curioso, né? Porque algumas espécies, mesmo aqui na estufa úmida, elas não vão muito bem. Outras vão melhor assim. E aí fica esse vai e vem de vasos, testes e tudo mais, para entender o microclima ideal para determinadas espécies. Philodendron cordatum. Acho esse cara muito bonito, muito interessante. Eu entendo ele meio subvalorizado aí entre os colecionadores, nas fases auge das aráceas aí no colecionismo.
Poucos colecionadores destacavam essa espécie, um nativo com bastante nectário extrafloral visível nas nervuras e tal. Tem um pecíolo bem marcado em tonalidades e nectários também. Esse indivíduo está gigante aqui já, adorando esse contexto aqui da estufa úmida. Anthurium liotschianum, do querido Felipe da Nato Plantas. Finalmente, a florescência está se formando aqui. Vamos ver se a gente tem algum tipo de sucesso aqui em polinização híbrida. Philodendron Henderson's Pride ou Jungle Bug. Essa planta aqui já está há uns 2 anos e meio, por aqui. Praticamente eu esqueço dela. Ela tem um crescimento fabuloso assim, folha atrás de folha. É um indivíduo que, diferente de outros que eu já notei por aí, o entrenós é mais curto, tá? Eu já vi indivíduos aí com entrenós bem longos, meio que trazendo um pouco dessas diferenças de distância entre os nós, como a gente reconhece inclusive nos biliesse, né? Tem biliesse aí com entrenós super compridos e biliesses com entrenós super curtos. E esse carinha ocupa esse canto, esse espaço aqui há todo o tempo, desde que chegou aqui na florestinha. Muitas folhas. Naturalmente está um pouco sujo aqui por causa do contexto, né? É uma plantinha aí que teve seu período também de bastante destaque entre os colecionadores. Philodendron Charone Gold. É um nome mais comercial aí. Não sei nem se é Charone, mas é padrão Equarrenara de nomenclatura, né? Eu dei condição de tutor aqui, muita umidade e até mesmo encharque. O bichinho está explodindo. Os entrenós são bastante acentuados. E haja altura para que esse indivíduo realmente atinja um porte adulto. Um destaque que eu posso dar aqui no indoor é o Philodendron tenui. Também foi um carinha aí que não foi muito valorizado no Brasil, embora tenha feito certo sucesso na Indonésia, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, né? É um clima agora que obviamente favorece bastante seu crescimento, embora nos períodos frios aí de São Paulo ele não tenha parado, tá? A dormência não é assim tão representativa.